Todos muito bem-vindos a mais uma live do Diário da Pesquisa. Sejam bem-vindos a esse canal onde você vai ouvir falar muito sobre publicação, currículo e pesquisa científica. Então aqui você vai aprender tudo o que tem relacionado a esses assuntos na área da saúde. Seja muito bem-vindo. Eu me chamo Ana Clara Aragão, sou da área da medicina e hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre os 6 pontos secretos que você precisa saber antes de começar a publicar em congressos científicos, tá bom? Então hoje o nosso tema será esse, gente. E por que eu optei para falar esse tema com vocês hoje, certo? Então, eu optei por falar sobre justamente os pontos secretos que você precisa saber antes de começar a publicar em congressos, porque eu notei que muitas pessoas caíam em ciladas, caíam em tópicos que não sabiam escolher o congresso, né? Estavam publicando para um evento científico, achando que estava somando no currículo, quando na realidade não estava somando no currículo. Então, por existir muito essa demanda e porque de fato eu acho que começar por publicar em um congresso científico é a melhor forma de você começar no mundo da pesquisa, eu resolvi trazer esse principal tópico. E eu queria pedir a Joana, nossa Joana, muito obrigada por confirmar o áudio aqui. Eu comecei a gravar, estava sem som, então, mas eu acredito que agora tá tudo excelente, tá tudo funcionando, né? Então, muito obrigado, gente, a todo mundo que tá aqui no Instagram. Mais uma vez, vão lá no YouTube para assistir a aula de hoje. Então, gente, esse é um tópico muito importante na vida de quem está colocando o primeiro passinho para começar as publicações científicas, certo? Porque a gente tem que saber escolher muito bem o evento e saber também alguns pontos secretos para começar a publicar de uma forma mais simples, de uma forma mais fácil. Porque às vezes esse início ele é muito cheio de mitos, ele é muito complicado. E aí existem barreiras de, eu não entendo pesquisa, eu não sei ler artigos científicos, que se tornam muito piores se você não soubesse esses 6 pontos que eu te trouxe aqui. E às vezes talvez você só descubra esses pontos que eu te trouxe aqui quando você colocar o seu pezinho. Então assiste essa aula aqui até o final, que aí você não vai precisar descobrir uma coisa no final, né? Quando você só tiver lá a sua publicação aceita, ou você estiver tentando ter aquela publicação aceita e não conseguir de jeito, maneira nenhuma. Eu tenho uma aluna minha, o nome dela é Raquel. E a Raquel, ela começou a fazer publicações científicas com um grupo da faculdade dela antes de entrar no PPA. E ela dizia, nossa, Clara, mas é muito diferente. É muito diferente quando você entende o que exatamente você está fazendo. Eu tenho até uma entrevista com ela aqui no canal e você vai ver ela falando muito isso. Ela faz, cara, é completamente diferente você saber por que você está fazendo cada tópico. Porque quando eu entendi exatamente o que eu precisava fazer para ter um trabalho aceito no congresso, o jogo mudou. E mudou do tópico de eu ter mais trabalhos aceitos, eu consigo publicar bem. Então, quando você faz esses pequenos ajustes, as coisas ficam bem mais fáceis, né? E, assim, para começar a situar vocês nesse tema que a gente vai abordar hoje, eu queria lembrar que é a publicação em congressos, certo? Não é a publicação em revistas, não é a publicação em capítulos de livro, não. É a publicação em congressos científicos, certo? Então, é diferente você fazer um resumo simples e você publicar em um evento, é diferente você fazer um artigo e você publicar em uma revista, e é diferente você fazer um capítulo de livro e publicar com uma editora. Então, nós vamos nos situar hoje na publicação de resumos em congressos. Ok? Existe toda essa diferenciação. E eu recomendo, se você não fez nenhum trabalho na sua vida, certo? Não fiz nada, só um zero, que você comece por esse caminho. Porque é um caminho de publicar em eventos mais simples, você consegue somar no seu currículo e você consegue aprender e criar habilidades em pesquisa que te deixam capacitado a participar, certo, de trabalhos cada vez mais complexos. Então, começar por isso é você economizar tempo, dinheiro e esforço. E todo mundo quer isso, né? É assim eu espero. Então, para a gente começar a entender quais são esses eventos que você vai publicar na área da saúde, certo? Eu preciso conceituar para você todo esse tópico, tá? Então, eu separei aqui esse trabalho aqui que foi publicado lá no PPA. Então, nós temos aqui o 12º Congresso Brasileiro de Queimadoras. Esse trabalho ele foi publicado lá. E é sobre isso aqui que eu vou estar falando com vocês hoje. Quais são os 6 pontos que você tem que tomar cuidado antes de publicar trabalhos como esse no seu currículo e na sua vida, tá bom? E
Cara, como é que eu consigo publicar trabalhos como esse? Então, inicialmente, para você publicar qualquer trabalho como esse, você precisa produzir uma pesquisa e traduzir essa pesquisa no formato de resumo. Então, esse trabalho aqui, se vocês forem contar, ele tem no máximo 250 caracteres e uma tabelazinha aqui que não foi complicada de fazer, tá? Mas, tá. Quais são as classificações dos eventos científicos? Existe uma diferença entre você publicar em congresso, simpósio, jornada e oficina. Então, quando a gente passa a estudar um pouquinho dos editais de residência médica e de mestrados, você passa a ver que existem diversas classificações de eventos que você pode participar. E até mesmo antes de participar e estudar essa história de edital e tudo mais, na sua faculdade você recebe diversas oportunidades de eventos, palestras para fazer parte, né? Só que existe uma diferenciação nessa classificação, tá? Então, existe o congresso, o simpósio, a jornada e a oficina. O congresso, ele é para quê? Ele é um momento, de fato, de apresentar pesquisas e estudos em uma determinada área do conhecimento, certo? Então, ele serve justamente para isso, para mostrar o que tem de mais recente publicado dentro dessa área de atuação. Então, quais foram os principais conhecimentos produzidos nesse ano? Então, geralmente, o congresso, ele é um tópico produzido anual, tá? Então, anualmente, os profissionais da área, eles se reúnem, certo? Para discutir sobre justamente esse tópico. Quais são os novos fármacos? Quais são os novos tratamentos? Quais são as novas condutas que foram previamente estabelecidas? Então, tudo isso é discutido lá no congresso, tá? Já o simpósio, diferente do congresso, ele não tem esse objetivo de, eu vou discutir um assunto em específico, vou discutir um tema de pesquisa, vou discutir os resultados do que tem surgido. Não. Ele não tem esse objetivo de apresentar pesquisas iniciais. O objetivo do simpósio é você pegar um tema, ter um especialista ali falando e colocar e fazer um debate. É tanto que o simpósio, ele pode ser realizado até mesmo dentro do congresso. Então, se você estiver aqui, mas já participou de um congresso, comenta aqui no chat se você já participou de um congresso. Você vai ver que lá, quando você vai ver os horários das palestras e tudo mais, você vai ver que tem acesso a simpósios, a mini congressos dentro de um evento maior, tá bom? Já a jornada, como o próprio nome diz, ele é uma jornada e ele é tipo como se fosse um mini congresso. Na jornada você tem a possibilidade de você enviar trabalhos, só que enquanto o congresso ele vai acontecer ali em 5 dias, ou talvez em uma semana, a jornada ela vai acontecer em um final de semana, 2 dias, ou até mesmo um dia, tá? Então, existe essa diferenciação. Já tem outros eventos que a gente pode optar por participar, que são chamados de workshops ou oficinas. E o workshop e a oficina, ele tem o objetivo de você sair com um produto no final daquele evento. Certo? Então, você vai receber um conteúdo teórico e logo após isso vai ter uma demonstração prática para todo mundo que está participando realizar. Então, essa é a ideia do workshop, certo? Você sair com um produto. E tá claro, qual o impacto que isso aqui tem no currículo? Será que eu só participar pontua? Será que eu publicar em todos esses eventos vale a pena? E eu trouxe aqui, certo, alguns editais para a gente estar analisando, certo? Eu trouxe o edital de residência médica, certo, do ENARE, para a gente estar observando os critérios. Eu trouxe o edital da USP e eu trouxe um edital de mestrado para a gente estar vendo, tá? Quando a gente vai ver aqui, certo, no ENARE, ele é muito claro. Ele vai pontuar se você tiver participado tanto de congressos, simpósios ou jornadas. Então, essa pontuação para o ENARE não importa, ele vai estar pontuando. Só que a parte de publicação, certo? Ele vai só pontuar se você tiver publicado em congressos. E ele faz a diferenciação entre congressos regional e congresso nacional. Vai receber uma pontuação menor aqueles que fizeram publicações em congressos locais e vai receber uma pontuação maior, aqueles que publicaram em eventos maiores, em eventos nacionais ou internacionais, certo? Então, no ENARE, ele faz essa diferenciação. E é muito importante citar que isso não é algo comum em todos os editais de residência, certo? Varia bastante de edital para edital. Um exemplo clássico aqui é o edital de residência médica da USP, certo? Então, quando você vai avaliar aqui o edital e você observa o edital de clínica médica, certo? Você vai observar que ele vai estar pontuando de forma diferente a participação. Então, enquanto para o ENARE, certo? Não faz diferença se você participou como ouvinte,
Aqui, para a residência médica da USP, ele diz, olha, sim, a participação em congressos e afins é diferente. Então, por exemplo, se você participou num congresso estadual, nacional ou internacional, recebe uma pontuação maior do que se você tiver participado de uma jornada. E, consequentemente, a jornada, ela está pontuando quase igual a você participar de um evento de organização estudantil. Então, por exemplo, durante a faculdade, são organizados congressos por ligas acadêmicas, palestras por ligas acadêmicas e tudo mais, correto? Então, esses eventos, eles pontuam menos do que se você participasse de um evento nacional. Então, existe essa diferenciação de edital para edital. Já quando você vai ver, por exemplo, a publicação no evento, ele não faz essa distinção que o ENARE tem. Então, você pode tanto publicar no congresso da sua faculdade, quanto publicar no congresso nacional, que vai estar pontuando do mesmo formato. Tudo bem? Já quando a gente vem avaliar, certo, congresso, os editais de mestrados, principalmente o mestrado de saúde da família e comunidade, esse é um edital promovido pela Fiocruz, certo? E outras instituições brasileiras, você vê aqui que tem diversas universidades, e você passa a avaliar, certo? Como é que ele faz a análise do currículo. Quando você vem aqui na produção científica, ele deixa muito claro, olha, nós estamos pontuando, certo? Resumos publicados em congressos. Não em jornadas, não em outros tipos de eventos científicos da saúde, em congressos. E ele tem uma pontuação diferenciada para congressos nacionais e internacionais, que é maior do que aquela pontuação dada para congressos regionais e locais. Então, eu espero que vocês tenham situado que é melhor que você publique mais em congressos do que em outros eventos da área da saúde. E que outra coisa que a gente entende é que a participação em congressos nacionais e internacionais, ela passa a ser melhor do que em congressos nacionais, do que em congressos regionais e locais. Então, essa distinção é muito importante que vocês tenham na mente de vocês, tá? Então, é justamente esse impacto que cada um tem para o currículo. Então, a publicação dentro da área da saúde, em congressos, é uma pontuação legal, certo? Quando você está pensando em começar a somar no seu currículo, é algo sim que é interessante, mas você vai começar a publicar, certo? Em congressos, resumos, certo? E aí depois você vai evoluir para a publicação em artigos, em revistas, porque tem uma pontuação maior. Então, a recomendação é, claro, vale a pena publicar em congressos? Vale, só não vale você ficar fazendo isso para todo sempre, tudo bem? Então, você vai fazer essa variação e a partir do momento que você se sentir seguro e adquiriu essas habilidades para estar fazendo parte de algo, de um artigo científico e uma construção de um trabalho maior, aí sim, vale a pena, tá bom? Mas só depois você tiver passado por essa barreira de produzir o teu primeiro trabalho científico e ele ser aprovado em um congresso, tá bom? Então, é assim que eu sempre faço lá no PPA e que eu vejo funcionar bastante. Sempre começar por aquilo que é mais básico, por aquilo que é mais simples. Porque quando a gente começa por uma coisa que é hiper, mega, ultra complicada, meu Deus do céu, isso aí não dá muito certo. E a tendência é que você desista do trabalho, né? Eu quero que vocês estão me assistindo aqui, admitam. Quem já desistiu de um trabalho científico na metade? Eu já desisti de vários trabalhos científicos na metade, porque estavam dando trabalho demais. Ou então você tinha um grupo que não estava produzindo, ou então você tinha ali questões que iam demandar muito do seu tempo e você não tinha muito tempo para demandar. Então, quando você começa a fazer por aquilo que é mais complicado, você não consegue fazer o básico e não consegue somar no seu currículo. Então, gente, vamos desencanar de querer fazer uma revisão sistemática com meta-análise antes de você conseguir publicar um trabalhinho com DataSource publicado em um congresso, certo? Porque não adianta começar por aquilo que é mais complexo, certo? Então, Clara, quais são os 6 pontos secretos que eu tenho que ficar atento antes de começar a publicar em congressos, tá? Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é você ter muito cuidado na escolha do evento. Porque nem tudo é oportunidade, nem tudo vale a pena você participar. E na faculdade você não é orientado sobre isso, certo? Nós não somos orientados a que, o congresso da faculdade, será que vale a pena? Não. Chega a oportunidade pra gente, e aí, o que a gente faz? A gente diz, vou participar já que chegou essa oportunidade. Vou fazer parte disso, vou fazer parte daquilo. Só que nem tudo vale a pena o seu tempo, certo? Nem tudo vale a pena o seu desgaste. Porque existem eventos que só vai levar o seu tempo. Então, por exemplo, se surgiu um evento na sua faculdade e você quer participar, porque a sua faculdade até mesmo obriga, tenha
entenda que aquele evento ele vai estar somando do ponto local. Ele é um evento local e é assim que ele vai somar no seu currículo. Não é porque foi um congresso na sua faculdade que vai estar somando local ou internacionalmente. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente tem que estar atento é se o congresso ele tem anais de evento. Por que, cara, se ele tem anais de evento? Porque se ele não tiver anais de evento, você não consegue adicionar isso aí no seu currículo Lattes. E nem consegue somar em diversos outros editais, tudo bem? De mestrado ou até mesmo de doutorado. Porque o que acontece muito, como você leu lá naquele edital, ele pede, resumos que foram publicados em anais de evento. Se esse evento não teve esse documento, então infelizmente não tem como pontuar. E você vai perder aquele critério por mais que você tenha já pontuado e já feito esse trabalho científico. Ok? Ah, Clara, eu tenho certeza absoluta que eu publiquei um resumo em um congresso, mas não gerou anais. Então, infelizmente, os editais que pedem anais de evento, você não vai conseguir pontuar. Então, o edital é muito claro, certo? E o currículo Lattes é muito claro. Então, ele deixa um espaço lá para você colocar o título do anais do evento. Então, você não vai poder inventar um título que não existe. É muito importante frisar esse tópico para vocês. E sempre que você for publicar em um evento, verifica se tem anais. Claro, aonde é que eu consigo verificar se tem anais de evento? Então, o próprio certo edital, ele deixa claro onde é que vai ser publicado. Então, se vocês forem botar no Google agora aí, Congresso Brasileiro de Urgência e Emergência Pediátrica. Eu olhei hoje à tarde. Você vai ver que lá na última parte desse evento, desse edital, tem lá, o anais será publicado no site da Sociedade Brasileira de Pediatria, na Biblioteca de Anais de Evento. Tá lá. Então, o próprio edital do evento, ele deixa claro aonde é que vai ser feita essa publicação. Agora, ele não tem a obrigação de te notificar. Olha, Joana, o anais, ele acabou de ser publicado. Ele não tem essa obrigação, certo? Você que tem que ir lá e verificar se foi publicado no local que ele informou, ok? O segundo ponto que você tem que prestar muita atenção na hora de começar a publicar em congressos é: se publica em congresso, consegue ter uma publicação aprovada, aquele trabalho que tem o básico bem feito. Não é aquela melhor lacuna de pesquisa, não é aquele trabalho que tem a estatística mais bem feita, não é aquela pergunta que vai revolucionar. Então, o que eu me deparo muito são situações, eu tenho alguns alunos que dizem: ai, cara, mas, ai meu Deus do céu, eu não tenho uma pergunta de pesquisa boa para publicar um trabalho em um evento, eu não tenho uma revisão de meta-análise para publicar nesse evento. Na realidade, você não precisa disso. Essa live de hoje eu tô falando pra vocês tudo o que eu queria que tivessem me dito na hora que eu comecei a pesquisar. Na hora que eu botei meu primeiro passinho na pesquisa. E eu queria que as pessoas tivessem me dito que eu não preciso ter a cura do câncer, a cura da AIDS para poder fazer uma publicação científica. Eu preciso fazer o básico bem feito. O que é o básico bem feito de um resumo científico? É você escrever ele bem. É você escrever uma introdução com um bom contexto e uma boa lacuna de pesquisa. É você ter um objetivo claro. É você, na metodologia, que é onde as pessoas mais pecam, descrever o desenho da pesquisa, descrever a população direitinho, descrever quais foram as variáveis que você mencionou, como é que você fez a análise estatística, qual foi a fonte de dados. É você pegar lá nos resultados e você descrever muito bem os resultados. Não é você fingir que tá já fazendo uma discussão lá nos resultados, certo? É você, quando saiu dos resultados, escrever direitinho a discussão, trazendo estudos que fizeram a mesma coisa que você. Então é isso que vai fazer um resumo ser aceito em um congresso. É o quão bem escrito ele está, o quão bem delineado ele está, o quão o básico está bem feito. Então, se você tá aqui me ouvindo e você tá assim: ai meu Deus, Clara, vale a pena mesmo eu fazer essa pesquisa simples no DataSUS e conseguir publicar em congresso? Sim, vale a pena. Eu já tô com PPA, já tô há 2 anos. E há 2 anos nós fazemos trabalhos que são mais simples de serem feitos e conseguem publicações boas em congressos nacionais e internacionais. Então eu consigo te afirmar com a maior certeza do mundo: não subestime o poder de fazer um trabalho simples. É esse trabalho simples que você vai conseguir fazer uma publicação em um congresso, transformar ele em artigo e publicar em uma revista internacional. É esse trabalho simples que vai conseguir fazer com que você faça uma apresentação oral. Porque é a partir dele, que você fez ele bem feito, que sim você vai conseguir somar no seu currículo, tá? Então saia dessa ilusão de que você tem que fazer uma coisa mirabolante para ter uma publicação em um congresso. Não precisa.
foca em um tema, entenda esse seu tema direitinho e faça lá uma publicação mais simples, que você vai conseguir sim ter esse ponto. Cara, o que é uma publicação mais simples? Gente, publicação mais simples eu considero que é uma publicação que você não precisa se deslocar para fazer, que você consegue fazer 24 horas do seu dia, que você não precisa de uma análise robusta de estatística ou que você precisa fazer uma discussão gigantesca. Existem dois principais trabalhos que eu gosto muito de começar, que é tanto o relato de experiência quanto o DataSUS, certo? Trabalhos com pesquisas secundárias com a base de dados. A base de dados que tem mais disponível por aí é o DataSUS. Existem outras bases de dados que você consegue utilizar, mas a mais típica é o DataSUS mesmo. Você consegue... Quem é estudante da área da saúde lida com pessoas. Quem lida com pessoas tem experiência para contar. Você tem alguma história que você aprendeu na sua graduação, eu tenho certeza que você tem alguma coisa para contar, certo? E a pesquisa com DataSUS é só você ir lá e coletar os dados. Já está ali disponível. Tá bom? E todo mundo, independente da área, da nutrição, da fisioterapia, da medicina, consegue publicar fazendo essa trilha. Esse é um trabalho mais simples para ser feito. Um trabalho de prevalência, um trabalho de incidência. Gente, isso aqui não é mirabolância. E você consegue pegar esse trabalho e publicar em grandes revistas se você tiver feito um bom básico, bem feito. Ok? Então esse é um dos principais pontos que eu queria trazer para vocês hoje. Então, publicação em congresso depende do básico bem feito. Você não precisa ter uma lacuna de pesquisa gigantesca. Você só precisa se preocupar se escreveu muito bem o trabalho, se você tomou conta de todos os principais tópicos que um trabalho precisa ter, tá, gente? Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre isso falando, tá? O terceiro tópico secreto que poucas pessoas falam para vocês é que você pode dividir a inscrição e os custos com seus amigos, certo? Então, o que eu costumo muito fazer, certo? Eu quero publicar, por exemplo, um congresso que está lá no Rio de Janeiro. Só que eu não tô com tempo para me deslocar para o Rio de Janeiro. Eu não estou com verba suficiente para me deslocar até lá. Então, o que é que eu posso fazer, Clara? Então, você pode, por exemplo, pegar aí 4 amigos. E desses 4 amigos, um fica responsável por ir apresentar, certo? E os outros irão entrar como coautores. Então, uma pessoa fica responsável para ir presencialmente até o evento e os outros, uma pessoa fica responsável por ir apresentar presencialmente no evento e os outros, eles ficam como coautores. E dá tudo certo, tá bom? Ah, Clara, todo mundo vai receber o certificado? Sim, quando você entrar, certo, no congresso e você submeter o trabalho que tiver o trabalho aprovado, esse trabalho vai sair com o nome de todo mundo. E todo mundo vai ganhar. Certo? E um gasto que você teria, certo, de um congresso, para você gastar ali, por exemplo, R$400 em uma inscrição, R$300 com inscrição, você dividindo aí com os seus amigos, isso avaliando o custo de tradução do trabalho, certo? De tudo, iria ficar para cada um, se fossem aí, por exemplo, 6 pessoas, ia ficar R$50 para cada, tá bom? Então vê que você consegue organizar tudo direitinho e você consegue dividir custos com seus amigos, saindo todo mundo ganhando nessa história. Então eu faço isso muito e recomendo lá para meus alunos do PPA fazerem. Então, gente, se você não tá podendo se deslocar, se você não tá com dinheiro para participar sozinho, chama amigos. Chama amigos porque você vai conseguir dividir custos e você vai conseguir produzir muito mais dentro desse evento, tudo bem? E lá você consegue deixar como critério o apresentador. Então, só a única coisa que você tem que tomar cuidado é que o apresentador, de fato, uma vez que você colocou o nome dele lá, ele tem que estar presente no evento. Agora, existem eventos online, existem eventos que não necessitam que você esteja presencialmente lá para apresentar o trabalho, tá? E aí vai, óbvio, de evento para evento, mas você pode dividir a inscrição e custo com seus amigos. O outro principal tópico que eu queria trazer aqui, e que muita gente fica parado na hora de produzir trabalhos para congressos, e esse aqui acho que, se você tiver, eu quero que você fale pra mim, tá? É a história do orientador. Quem nunca tiver tido problema com o orientador, que atire a primeira pedra. Então, o principal mito e um ponto secreto que poucas pessoas te falam é que o orientador, ele não precisa ser professor da sua faculdade, certo? O professor, ele não precisa ter mestrado, e o seu orientador, ele não precisa ter mestrado, certo? Ele não precisa de mestrado. Ele não precisa ser professor. Ele não precisa ter filiação com instituição de ensino superior, certo? Ele precisa de quê? Ele precisa ser uma pessoa graduada que entenda sobre o tema. Então, o pré-requisito maior
é que ele seja uma pessoa que entenda profundamente o tema que você escolheu pesquisar. Porque se não for isso, aí nem adianta ele ter como seu orientador. Mas é um mito que muitas pessoas... Ah, cara, eu não publico na minha faculdade porque eu não encontro um professor disposto a me ajudar. Se você não está encontrando um professor disposto na sua faculdade para te ajudar, procura fora. Não tem problema nenhum. Procura no currículo Lattes uma pessoa que pesquisa sobre o mesmo tema que você. Melhor, vê o título, certo? No título dos artigos que você estiver buscando, vê quem são os autores. E procura um autor, manda um e-mail para ele. As pessoas estão acostumadas a receber este tipo de convite. Agora, o que você não pode é ficar parado e colocar toda a culpa na sua faculdade. Não faz sentido algum isto, tá bom? Então, não precisa ser professor da sua faculdade. Ele precisa ser uma pessoa que é formada e que entende profundamente o tema que você escolheu pesquisar. E eu dou um exemplo muito grande mesmo de mim, certo? Então, por exemplo, quando eu vou escolher um orientador, eu quero que ele me corrija nos tópicos que eu não sei. Então, por exemplo, eu fiz um trabalho sobre doença celíaca e eu não entendo em profundidade doença celíaca. E eu quero do orientador que, se eu escrever um conceito, se eu escrever algo sobre doença celíaca errado, que ele diga, Clara, está errado, corrija este conceito. Então, por exemplo, eu escrevi um trabalho sobre esofagite eosinofílica que eu tinha escrito um conceito que estava atrasado. E aí a orientadora foi lá e disse, olha, Clara, retira este tópico, que isso de acordo com tal guideline, com tal autor, isso já foi atualizado. Então, essa é que é a função do orientador. Ele não precisa ser mestre em pesquisa, ele precisa ser mestre na área que você escolheu pesquisar. Você que precisa entender sobre pesquisa, você que precisa entender a metodologia, ele precisa entender do tema que você está buscando, somente. Então, se esse era um mito que você tinha de buscar o orientador, você pode jogar esse mito lá para trás e esse ponto cego que tá te impedindo de começar a publicar, tá? Já quando a gente vem por quinto ponto cego, que as pessoas às vezes não veem, certo? É na seleção de artigos científicos. E o que eu queria trazer para você aqui é que você não precisa selecionar 1000 artigos científicos na base de dados. Então você está fazendo, certo, um resumo científico e você acha que tem que selecionar todos aqueles trabalhos que estão aparecendo sobre aquela temática. Todos. Você quer ver aquele monte, você botou no PubMed, né? Asma. Se você colocar, faça esse exercício, coloque asma no PubMed. Se você colocar isso, eu vou chutar que vai aparecer uns 20.000 resultados. Você não precisa ler os 20.000 resultados. Pelo amor de Deus, isso é humanamente impossível. Se você que está me assistindo conseguiu ler 20.000 resultados, sério, você tem minha profunda admiração, porque eu não consigo, tá? Então, para deixar a pesquisa científica humanamente possível, né, e mais prática e mais simples, não precisa ler tudo aquilo, e você pode selecionar em torno, para um resumo científico, você pode selecionar em torno de 5 a 10 artigos. E lembrando, esse aqui é um número completamente arbitrário, certo? Você pode tanto selecionar mais, quanto menos. Agora, o que você tem que se preocupar de fato com a seleção desses artigos científicos é se são artigos relevantes na sua área de atuação. Então, vale a pena você ter 5 trabalhos científicos que sejam artigos extremamente relevantes na sua área de atuação, seja uma revisão sistemática, seja um trabalho que está fazendo exatamente a mesma coisa que você. Então, por exemplo, você fez uma publicação sobre a prevalência de tuberculose em São Paulo. Ótimo. Aí você procurou um trabalho que fez a prevalência de tuberculose no Brasil. Esse é um trabalho que fez a mesma coisa que você. Se você estiver fazendo, por exemplo, um trabalho com DataSUS e esse trabalho que foi brasileiro foi com DataSUS, melhor ainda. Porque foi um trabalho que fez a mesma coisa que você, então ele precisa estar no seu trabalho. Então, a relevância do trabalho é mais importante do que a quantidade, certo? Então, você vai priorizar escolher trabalhos que são mais relevantes do que você está só selecionando trabalhos sem ter, de fato, uma utilidade ali só para encher linguiça. Então eu vejo muito pessoal enchendo linguiça, dizendo, eu vou selecionar isso porque vai ficar bonito, porque vai dar volume. Gente, em pesquisa não existe isso de dar volume. É melhor que você escolha artigos que têm o maior número de citação, artigos que fizeram a mesma coisa que você, do que você só colocar lá aquele guideline que você nem leu ele direito. Você pegou, você pegou um trecho do guideline lá e que aquele guideline estava citando até outra referência e pronto. Certo?
Então, não precisa selecionar meus artigos na base de dados para fazer um resumo científico. Sempre priorize relevância à quantidade, que você vai otimizar a sua produção muito mais, tá? E os avaliadores dos congressos científicos, eles sempre olham isso, certo? As referências que você está utilizando. No resumo científico, inicialmente, você não vai enviar a referência. Você vai ser avaliado da formato de referência quando você for apresentar o trabalho em um congresso e o avaliador ele vai te perguntar sobre essas referências. E aí você vai saber informar, tá? Então, Clara, qual a quantidade exata de trabalhos que eu preciso selecionar para colocar nas referências do meu resumo científico? Essa resposta, ela não existe. Eu te dou um número arbitrário de 5 a 10 porque é geralmente o que o pessoal usa, né? É o que mais geralmente que você vê. Mas você tanto pode ver artigos com mais, artigos com menos. E o que eu dou de dica para que você faça é que você ache o equilíbrio entre a quantidade e a relevância daquilo que está sendo produzido e inserido no seu trabalho. Seja muito seletivo nas referências que você está adicionando, porque nem toda referência vale a pena você gastar. Então, às vezes você tem uma referência ali que é de 1997. A gente já está em 2022. Será que essa referência de fato é realmente necessária? Não, né? Então, para um resumo científico, menos ainda. Então, existem as exceções, porém, na grande maioria das vezes, você não vai precisar colocar um trabalho que está extremamente desatualizado. Outra coisa é você sempre priorizar o nível de evidência. Então, você vai priorizar colocar, certo? Revisões sistemáticas, certo? Você vai priorizar colocar ensaios clínicos randomizados. Você vai priorizar esse tipo de trabalho. O que eu vejo muito é pessoas colocando sites, são pessoas colocando, por exemplo, TCCs, colocando dissertações. Não é interessante trazer isso no teu trabalho científico. Então, sempre prioriza o que a gente chama de literatura convencional, que são os artigos publicados em revistas, e não a literatura cinzenta, que são os TCCs, que são os sites, certo? Porque tudo isso que você está colocando como referência agora, em um clique, ele pode sumir, você nunca mais achar aquela referência. E pode ser até difícil da pessoa que está avaliando o seu trabalho tentar pegar aquela referência que você está indo e aplicar. E buscar a informação, certo? Então, existem essas distinções. Então, por favor, toma cuidado e sempre dê preferência à qualidade do que à quantidade dos trabalhos que você está adicionando, tá? Um outro ponto secreto que poucas pessoas te falam, certo? E esse é o meu último ponto secreto da aula de hoje, é que você não precisa pagar por artigos científicos. Então, às vezes, você entra na base de dados, você entra lá no PubMed e você quer custear um artigo científico. Você viu que tem um artigo que você leu e ele tá falando exatamente a mesma coisa que você. Então, você está fazendo um trabalho sobre prevalência de tuberculose no DataSUS e você tem esse trabalho publicado na Revista Internacional de Infectologia, que fez exatamente essa publicação, só que no formato nacional. E você fala, cara, poxa vida, eu quero muito ler esse artigo. E aí tem lá, pague 10 euros. Pague $20. Eu já paguei por artigo científico, mas era quando eu não conhecia essa ferramenta aqui, ó, que é o SciHub. O SciHub, certo? Ele é um site que ele foi criado por uma russa, certo? Uma ucraniana, se eu não me engano, que ela hackeou, certo? Os sistemas das revistas e ela disponibiliza gratuitamente lá no site. Tá? Então, enfim, existem questões éticas sobre isso, né? O SciHub ele é processado continuamente, é tanto que o SciHub ele muda de link sempre, porém, eu não pago mais por artigo científico porque eu sei que tem essa ferramenta, tá? E, inclusive, o SciHub ele é patrocinado por pessoas que têm acessos pagos a essas revistas como JAMA, New England. Então, o pessoal, ele dá abertura para esse aplicativo, esse software do SciHub entrar gratuitamente nessas plataformas e pegar esses artigos e deixar disponíveis para a gente, tá? Então, existe todo um discurso certo de ciência gratuita, de open science, da importância de divulgar informações científicas para a população, já que somos nós que somos participantes de pesquisa, já que somos nós que fomentamos grande parte dos financiamentos. Mas aí depois a gente pode sentar um dia, você pode vir comigo aqui no Instagram, e o Instagram tá aqui embaixo para quem não me segue, pra gente discutir um pouquinho sobre isso, mas de fato é que o SciHub é uma ferramenta de um pesquisador, certo? E aí você pode estar usando o bot do Telegram, tá? Eu gosto muito do bot do Telegram. Você pode colocar SciHub lá no Telegram e já conseguir, porque o SciHub ele vive mudando de site, então ele vive mudando o link. E o bot do Telegram, ele já consegue disponibilizar para você o link que está disponível, o link que a gente consegue acessar.
E aí você coloca só o DOI do trabalho, ou o título do trabalho, e ele já te dá o artigo, sem você precisar ficar entrando em sites desconhecidos, que às vezes podem vir vírus, tá? Então, sempre fica atento. Acesse o bot do Telegram, que ele vai ser muito legal para vocês, certo? Então, gente, esses foram os principais tópicos que eu queria ter abordado com vocês na live de hoje, certo? São esses os principais tópicos que eu queria que as pessoas tivessem me dito na hora que eu comecei a fazer publicações científicas, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido somar na vida de vocês. E se vocês tiverem qualquer ideia, certo, de tema que querem que eu aborde aqui, ou tiverem ficado com qualquer dúvida no final da aula de hoje, por favor, não fiquem com a dúvida, não morram com a dúvida, certo? Coloca aqui abaixo que eu vou ter o maior prazer de te responder, tá bom? Eu entendo que esse caminho de fazer publicações científicas e somar no currículo é um caminho que, infelizmente, nós não somos esclarecidos ao longo da faculdade. Eu queria que fosse mais certo publicado, porém não é. Então, gente, sintam-se à vontade para colocar as suas dúvidas e eu te vejo na live de quinta-feira às 8 horas, onde nós vamos fazer uma análise do edital multiprofissional do ENARE, tá bom? Então eu quero ver você lá, tá? Então, tchauzinho. Se você não for inscrito aqui no canal, não se esquece de inscrever e eu te vejo na nossa próxima live. Um abração.